Em março de 2017, a Honda trouxe o terceiro derivado do Fit de terceira geração. Depois do City e do HR-V, chegou ao mercado o WR-V, que chegou aí justamente para ser uma espécie de coringa. Ele joga na zona cinza, né, entre o monovolume Fit e o SUV compacto HR-V, unindo aí o tamanho compacto do primeiro com o conforto de rodagem do segundo, com um outro elemento aí inspirados em um SUV. Essa aqui é a versão 2021 do WR-V. Trouxe um facelift bem discreto, algumas novidades importantes na parte de equipamento e também uma nova versão de entrada ALX. Agora, em algum momento você já deve ter se perguntado o que afinal o WR-V tem de diferente em relação ao Fit, porque o motor e o câmbio são os mesmos, né? Motor 1.5 de 116 cavalos e 15,3 kgfm de torque, mesmo câmbio CVT, e toda essa seção aqui é exatamente a mesma. A gente tem os mesmos vidros, mesmas colunas, teto, portas e até o paralama traseiro também é igual. Então, afinal, o que esse carro tem de diferente nas entranhas em relação ao Fit? Tudo isso a gente vai detalhar na avaliação de hoje, além, é claro, das impressões dinâmicas na cidade, na estrada e preços, versões e equipamentos do WR-V. Vamos nessa? Vamos começar pelas novidades. Antes tarde do que nunca, o WR-V trouxe equipamentos importantes que estavam faltando, como por exemplo controle de estabilidade de tração, assistente de partida e rampa, acendimento automático de faróis. Tudo isso agora vem de série em todas as versões. Eu falei para vocês também que tem novidades na parte estética, né? Esse inclusive é uma delas, essa cor nova aqui, azul cósmico metálico, né? Um azul meio acinzentado, tem um pigmento bem bonito. Mas também tem novidades na parte estética, só que você precisa de um olho bem treinado, né? Então começando aqui atrás, que acho que é onde até é um pouquinho mais difícil de você perceber, mas o para-choque agora ele se projeta mais para fora em 67 milímetros, deixou aí inclusive ele mais proporcional entre a dianteira e a traseira, né? Aqui ele era realmente bem compacto, agora tem um para-choque que se projeta um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais envolvente. Lanterna em LED, né, nas versões EX e XL, a LX utiliza ainda a lanterna anterior, toda halógena, né? Aqui o único componente que é halógena é o pisca, desculpem, e a régua agora é na cor do veículo, então ficou um pouquinho mais discreto, talvez até um pouco mais esportivo. A gente tem agora acabamentos pretos aqui nas rodas, que são as mesmas, né? E quando a gente vem aqui para a dianteira, a gente tem uma proposta um pouco mais afilada, né? Então se você olhar aqui a régua, por exemplo, de acabamento, ela está mais estreita, né? E essa grade também mudou, ela agora é formada por essas barras horizontais, né? Antigamente era esse acabamento aqui, meio hexagonal, né? Que lembra um pouquinho aqui o formato de favo de mel. Agora tem esse formato aqui que ficou um pouquinho mais esportivo. Faróis também novidades, versão EX e XL, né? Com projetor, farol em LED também. Bem como esse elemento aqui também tem um novo acabamento, né? Então esse farolzinho aqui auxiliar agora também é de LED, na luz de neblina. Isso aqui também só na versão EX e XL em LED. E aqui na cabine a gente tem novidades bem sutis, né? Então a gente tem acabamento agora em preto brilhante, algumas saídas de ventilação, moldura aqui no volante. E na versão XL, que é essa aqui com banco de revestimento em couro, agora a costura é contrastante, ela é cinza, né? As versões com banco em tecido têm um novo padrão, um novo desenho de tecido e também agora a gente teve a adição aí das aletas aqui para trocas de marchas no modo manual aqui nas versões topo de linha. Vamos agora então aos preços e versões, lembrando que você consegue financiar tanto o WR-V quanto qualquer outro veículo novo ou com até 5 anos de uso de forma bem rápida e fácil pelo Bradesco Financiamentos em autoline.com.br. É só clicar lá em cima no site Simular Financiamento, preenche ali uns dados bem básicos, quantidade de parcela e você já recebe a melhor proposta para você. Enquanto está lá na Autoline, também vale conferir os SUVs seminovos na faixa de preço desse veículo aqui. Tem muita coisa interessante que você consegue pegar, HR-V, inclusive CR-V, T-Cross, enfim. Eu deixei em destaque na área dos comentários o link para essa busca para facilitar aí você encontrar de forma bem fácil. No cardápio de versões do WR-V, a grande novidade, como eu falei, é a introdução da versão de entrada LX, que traz aí os mesmos conjuntos óticos, né, da versão anterior, né, 2020 para trás, por R$ 83.400. Vocês estão vendo aí os equipamentos dessa versão na tela. Indo para a versão EX de R$ 90.300, você ganha aí como adições o sistema de infotainment com conexão Android Auto e Apple CarPlay. Você passa a ter 4 airbags em vez de 2, os faróis e lanternas em LED, né, da versão 2021, ganha as aletas para troca de marcha atrás do volante e o sensor de estacionamento traseiro com câmera de ré. Essa é a versão mais balanceada entre valor e equipamentos. Partindo para a versão EXL,
que é a que a gente está testando, você vai para o valor de R$ 94.700 e como diferenciais você passa a ter as 6 airbags, o sistema de infotainment ganha navegador para o GPS nativo, os bancos passam a ser revestidos em couro, o sensor de estacionamento também passa a estar presente na dianteira e você ganha também aí um espelho interno eletrocrômico. Quando você coloca o WRV em paralelo com as versões respectivas do Fit, você vai ter um acréscimo de mais ou menos R$ 6.000 em cada uma das versões, né? O que não é muito se você considerar aí quanto as montadoras costumam cobrar em média por versões aventureiras de um mesmo veículo. Só que a questão é que os carros da Honda e da Toyota, de forma geral, não são exatamente uma pechincha. É verdade que você lida com uma desvalorização muito mais baixa no mercado, você tem uma liquidez muito grande, é um veículo que você consegue revender muito fácil no mercado de seminovos. Aqui a gente tem um controle de qualidade, processo de fabricação extremamente alto, uma mecânica extremamente robusta e, é lógico, pós-venda aí que é uma baita de uma referência. Só que você paga por tudo isso no momento que você pega esse carro 0 km, especialmente quando você coloca em perspectiva aí com alguns rivais e já trazem aí motores com injeção direta, motores turbo, né, ou seja, downsized e com mais tecnologia aí no sistema de infotainment ou mesmo na presença de recursos semi-autônomos. Então realmente é uma escolha, mas vale lembrar, esses veículos aqui da Honda e da Toyota de forma geral são muito bons também, não só no momento da revenda, mas também para uma propriedade em mais longo prazo. Mas vamos entender um pouquinho melhor, afinal, o que é o WRV. Como eu falei, ele utiliza a mesma seção central do Fit, a mesma plataforma, obviamente, e a motorização também, né? Seção central, entenda aqui, com toda essa parte das colunas A, B e C, mesmo teto, mesmas portas, mesmos vidros. É um conceito igual ao que a gente viu, por exemplo, do Nivus em relação ao Polo, né? Eles utilizaram também a mesma seção central, mas tem duas diferenças aí fundamentais quando a gente coloca esses projetos em paralelo. Primeiro é que a Honda quis manter a mesma proporção de veículo em relação ao Fit. Isso significa que essa área aqui do paralama traseiro também é o mesmo componente do Fit. Então a proporção do veículo de forma geral é exatamente igual. Quando você pega o Nivus é um veículo bem mais longo, porque você tem um balanço traseiro bem mais comprido, né? E a outra diferença fundamental é que a base do projeto desse carro aqui é um monovolume. Isso deixa um pouco mais difícil, na verdade bem mais difícil, você criar uma identidade de design completamente diferenciada. Então a Honda fez o quê? Eles criaram uma dianteira maior, né, mas também levantaram essa linha aqui dianteira para tirar um pouco essa sensação de monovolume, né? Então fica um pouco mais angulado aqui a linha do capô. Mas, sendo monovolume, ainda assim você consegue enxergar muito facilmente o Fit aqui dentro desse veículo, né? Então isso cria algumas pessoas a sensação de... Sabe o filme dublado, quando você reconhece quem é o ator brasileiro que está dublando o ator estrangeiro? É mais ou menos isso, né? Você não consegue desver o Fit aqui nesse veículo. Então a maior qualidade dele também é uma das suas maiores limitações, que é justamente essa identidade tão próxima à do Fit. Essa semelhança também causa um pouco de senso de injustiça em relação ao WRV, porque existem muitas diferenças técnicas relevantes aqui que eu justamente vai detalhar a partir de agora, né? O que salta aos olhos logo de cara é a diferença de altura, né? Esse veículo aqui roda 3 centímetros mais alto do que o Fit, então a gente tem aí 20,7 centímetros de altura livre do solo. Para colocar em perspectiva, isso é mais ou menos 3 centímetros mais alto do que o Nivus e mesmo 1,5 centímetro em média mais alto que o próprio T-Cross, né? Então não é exatamente um carro baixinho, ele está mesmo no mesmo nível de altura, comparável diretamente aí ao Eclipse Cross e ao Kicks, por exemplo. Então não faz dele um utilitário, evidentemente, mas deixa ele bastante versátil aí para quem mora em regiões aí de terreno acidentado, como por exemplo aquela região estreita que fica entre Roraima e Rio Grande do Sul. E aí que as coisas começam a ficar interessantes, porque a gente tem um centro de gravidade 3 centímetros mais alto e a Honda não fez um serviço pela metade, né? Então eles fizeram toda uma readequação de todo o conjunto dinâmico para você preservar o máximo das características de handling, né, da dinâmica original do Fit, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui nesse carro bitolas mais largas, né, a largura do eixo, né? Então aqui a gente tem 15 milímetros a mais no eixo dianteiro e 18 milímetros a mais no eixo traseiro. Por que isso? Quanto mais largo o veículo, menor a transferência lateral de carga, né? Só que ao mesmo tempo, quanto mais alto o ponto de centro de gravidade, maior essa transferência. Então, para resumir essa história, é uma forma de você compensar o fato do veículo ser mais alto, mas não foi só isso não. Aqui a gente tem a parte de geometria de suspensão, esse carro tem o caster um pouco mais para frente, né? Então essa característica deixa o carro apontar um pouquinho mais rápido, né? A direção também volta ao centro um pouquinho mais ágil. Ele também usa uma barra estabilizadora dianteira mais grossa, se não me engano 1 milímetro mais grossa, tudo isso para deixar aí então o carro com uma resposta mais ágil de direção.
O quadro de suspensão, embora seja o mesmo desenho do Fit, utiliza aí uma parede mais grossa e o ponto de fixação da bandeja desceu 1 centímetro, justamente para você preservar a mesma geometria dos braços de suspensão em relação ao Fit, né? Para você não ter aí uma diferença de ângulos aí de braço que atrapalharia em muito o trabalho com o conjunto de suspensão. No quadro aqui também a gente tem buchas um pouco mais robustas e esse sistema aqui da parte do batente do amortecedor utiliza batentes hidráulicos, né, que é uma solução que foi tão bacana que a própria Honda aproveitou para o HR-V no ano modelo de 2019. A suspensão traseira também é diferente, toda a seção central do quadro veio aí do HR-V, a suspensão também trabalha com uma carga maior, toda a parte lateral, né, e a parte de cubos de rodas são exclusivos desse veículo. Então você teve todo um trabalho de suspensão para você preservar as características dinâmicas do Fit, só que com um carro que trabalha aí com a suspensão com uma carga um pouquinho mais complacente com o solo de forma geral. E ajuda muito também nessa questão de interação com o solo os pneus, né? Então a gente tem um pneu aqui com uma lateral, um flanco, a parede um pouco mais alta, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um 95/60/16, né? O Fit utiliza um 85/55 aro 16 também. Então, isso também afeta a relação de transmissão, fica um pouco mais longa, mas eu vou detalhar depois. E um detalhe interessante é que esses pneus aqui, embora sejam pneus 100% de asfalto, eles possuem uma carcaça um pouquinho mais robusta, né? Uma encomenda da Honda aí na parte de projeto para você ter um veículo que realmente consegue lidar aí não só com um piso mais acidentado na parte de suspensão, mas também com uma robustez maior na parte aí de resistência dos pneus. Outra coisa que é bastante diferente em relação ao Fit na parte de isolamento acústico, né? Então aqui é tudo diferente. Então parte de carpete de assoalho, dentro das caixas de roda, parede de corta-fogo, dentro do capô, até o teto é diferente a forração acústica desse veículo. Os caras da Honda chegaram ao ponto de utilizar uma liga diferente na composição das rodas do WR-V para colaborar aí na redução das vibrações, né, o famoso NVH. Tudo isso dito, com todo esse trabalho de engenharia, é suficiente para você chamar esse veículo de SUV? Só se você anda com o regulamento do Inmetro embaixo do braço, como fez a Renault, por exemplo, com o Kwid e com a versão Stepway do Sandero, né? Vamos lá, eu acho que é bastante transparente a todo mundo que esse aqui é um veículo que é um monovolume ainda, né? Você tem uma linha de capô um pouco mais alta, mas você consegue ver muito claramente o Fit. Então, eu acho que pode até causar uma expectativa dimensional meio frustrante você esperar que o WR-V seja um SUV efetivamente no termo, vamos dizer assim, mais social e menos técnico, menos em metro do termo, né? Então você tem aqui literalmente um Fit com um trabalho de suspensão muito bem redimensionado para aplicação no Brasil e uma linha de design aí um pouco mais robusta, um pouco mais encorpada. Eu acho que se você entende isso do WR-V, você vai ter uma expectativa muito mais realista do que é do carro e, portanto, você não vai ter nenhuma frustração com o fato, por exemplo, ele não ser grande como você espera esse termo SUV. Até porque o fato dele ser baseado no Fit está muito longe de ser um demérito, porque da mesma forma que o Mini Morris antigo, o Twingo ou o Uno da primeira geração, esse é um carro que foi projetado, toda a parte de packaging, né, a parte de ocupância, habitabilidade, foi projetado de dentro para fora. Então, o primeiro, o elemento mais importante no projeto de um carro como esse, o Fit, ou no caso esse, o WR-V, é você criar toda essa parte de habitáculo primeiro, o resto vem depois. O resultado disso é um carro que você tem uma noção de espaço e um espaço literalmente muito grande. A coisa que eu gosto muito é dessa linha de cintura que não é tão alta, essas janelas são enormes, são muito altas, são muito grandes. A linha de teto alta também é muito bom para quem é mais alto, então é uma cabine muito bem iluminada, muito bem arejada e muito espaçosa, especialmente se você considerar aí que esse carro aí tem um pouquinho mais de 4 metros de comprimento, então essa parte de uso do espaço interno, do volume dele é excelente, ainda mais se a gente lembrar aí desse sistema modular dos bancos aqui, né, que a Honda chama de Magic Seat, você realmente consegue deixar esse carro quase como uma van de carga mesmo, ainda mais considerando a altura que ele tem, a largura dessa área de carga, você consegue deixar tudo plano aqui, né, alinhando aqui os bancos, e mesmo para você carregar um objeto muito comprido, você consegue deixar essa parte do encosto do passageiro totalmente alinhada, totalmente plana com o banco traseiro. Então, se você rebater tudo, você tem realmente um espaço muito comprido aí para você transportar cargas, né? Agora,
nem tudo aqui é romance, né? A gente tem um projeto baseado numa plataforma aí que já tem aí mais ou menos seus 6 anos, né? E isso fica bem evidente aqui na parte de design. A Honda investiu bastante na parte de acabamento, né? Você vê uma evolução aqui, toda essa parte aqui de black piano, você tem texturas diferentes de plástico, né? Mas de forma geral tudo é de plástico duro, mas mais do que isso, você tem esses elementos todos aqui meio, não vou dizer desfigurados, mas justapostos de forma um pouco caótica, que é uma tendência de design que meio que já foi, né? Hoje você procura justamente um elemento mais plano, mais clean, mais horizontalizado, menos verticalizado, né? Então tudo isso aqui é um pouquinho datado, mas não significa que não seja versátil. Por exemplo, você tem esse porta-copos aqui que é ventilado pela saída do ar-condicionado aqui, né? Então tem umas sacadas de design muito interessantes, mas de fato aqui a idade do projeto é absolutamente inegável, mesmo quando a gente considera a parte do sistema de infotainment, talvez especialmente quando a gente considera isso, né? Então aqui a gente tem um sistema que parece até um pouco aftermarket, né? Parece comprado em algum lugar, com essas teclas aqui e esse som de minigame dos anos 80, então é claramente bastante datado, né? É um sistema operacional que funciona bem, a tela tem uma boa sensibilidade, então na parte operacional ele é correto, mas a tela não é grande, você tem, enfim, essas transições, esses menus um pouco duros, vamos dizer assim, né? Então tudo isso deixa o projeto um pouco datado, especialmente quando um concorrente direto desse carro aqui é o Nivus, né? Que tem realmente um espetáculo aí na parte de infotainment. Então acho que aqui você deixa bem claro, bem transparente aí que o projeto já tem aí a sua idade, né? Lembra que eu falei para vocês a questão desse projeto que nasceu de dentro para fora? Olha isso. Olha o espaço que a gente tem para as pernas aqui, um veículo de 4 metros de comprimento, espaço para a cabeça também é excelente. Não à toa a Honda na sua apresentação foi provocativa e fez uma misturação direta em comparação com o Nivus, porque de fato o espaço interno aqui é maior, né? Algo que é realmente surpreendente. Então o aproveitamento do espaço interno, o projeto, a concepção do projeto do Fit em decorrência do WRV para os ocupantes de dentro é sem dúvida excelente. Tem uma ressalva só, que o trilho do banco dianteiro ele não tem tanto recuo, né? Então se você gosta de viajar no banco dianteiro ali do passageiro com as pernas esticadas, você vai ter essa limitação aqui, né? Mas o espaço para os ocupantes aqui é uma barbaridade. Porta-malas, aqui a gente tem 363 litros, que é muito maior, por exemplo, que do Polo, do Yaris, enfim, se comparar com a maior parte dos hatches médios, dos hatches compactos, desculpem, você vai ter aí uma vantagem bem grande. Só que se você coloca, lógico, em perspectiva com o Nivus, que tem 415 litros, você tem uma desvantagem. Então, lembra que eu falei que é mais fácil, é melhor você visualizar isso aqui como um monovolume com suspensão mais retrabalhada e um design mais robusto do que propriamente um SUV compacto? Limitação do porta-malas, por exemplo, é um dos pontos que prova isso, né? Mas vamos ver então como é que é o WRV na cidade primeiro. Uma das características que o Fit apresenta em decorrência o WRV também tem é essa característica do carro rodar muito, mas muito soltinho mesmo. Então, na cidade você pisa só a casquinha do pedal do acelerador e quando você tira o pé do acelerador, o carro preserva esse momento, né? Tanto que até numa freada de semáforo como essa, você tem que ficar um pouco atento, até usar um pouco mais de pedal de freio do que o costume, né? Então, é mais ou menos que na sensação quando você está pedalando de bike e quando você para de pedalar, sabe? Preserva o momento, quase como se não tivesse muito freio no motor. Isso é consequência de duas características aqui do projeto do WRV. O primeiro é o baixo peso, né? A gente está falando de 1.138 quilos, que é 50 quilos mais pesado que o Fit, né? Por razões óbvias, né? A gente tem aqui componentes de suspensão mais robustos, enfim. O carro também é um pouco mais encorpado, né? Apesar de não ser muito maior, tem componentes um pouco mais parrudos, tem itens de acabamento adicionais, né? Principalmente do lado de fora. Mas ainda assim é um peso muito baixo. Então a gente está falando de 60 quilos a menos que o Nivus, por exemplo, e o mesmo peso do Polo. Então isso é consequência direta de um projeto de plataforma, essa Global Small Car Platform da Honda, que é baseada no Fit, na qual o Fit se baseia e todos os derivados, né? City, esse carro aqui, HRV, enfim.
e ela tem muitos aços de ultra alta resistência, 27% de aços de ultra alta resistência compõem o monobloco. Então isso permite que se trabalhe aí com chapas mais finas, né, um perfil um pouco mais fino, sem perda de resistência, e com isso você tem um veículo mais leve e mais eficaz, né. Parte fundamental dessa característica do carro rodar tão solto, na verdade, está no câmbio CVT, na forma como ele foi programado. A gente tem o mesmo componente, falando em termos mecânicos, do Fit, só que aqui a gente tem uma programação diferente que foi feita mais para preservar justamente a mesma característica de rodagem do Fit, num veículo que é um pouquinho mais pesado, tem uma aerodinâmica um pouco diferente, tem pneus um pouco mais largos, né? Então, uma forma de compensar para preservar aí a mesma tocada, né? Sob o capô, e aliás, aí entra uma ressalva, uma mancadinha aí da Honda que eu não esperava ver. Vocês estão vendo aí na tela, a gente abriu o capô e se deu conta de que tanto a parte interna do capô quanto o cofre do motor estão sem pintura, né? Você não espera isso num carro aí da faixa de 100 mil reais, né? Eu acho que isso é uma coisa inadmissível e faço questão de pontuar, porque é um investimento que você faz e acho que algumas coisas você não deve abrir mão, né? Mas lá dentro você tem o famoso motor L15, né? 1.5 i-VTEC, né? O mesmo motor do Fit. Um motor bastante compacto, muito leve e muito eficaz. Ele não tem turbo e não tem injeção direta, né? Aliás, a falta de injeção direta, essa é uma crítica que vale a pena fazer, porque lá fora o Fit de terceira geração, que é a base desse projeto aqui, tem, né? Então você tem 15 cavalos a mais, ok, mas aí uma redução de consumo de 10%. E esse motor já é excelente nisso, né? Então eu acho que é uma economia que não precisava, isso precisava ter sido introduzido em algum momento do projeto aí do Fit e do WRV. Mas é um motor muito bom, muito eficaz, muito suave. A gente tem 116 cavalos, 15,3 kgfm de torque, se não me engano, a 4.800 RPM, então não é um grande torque e nem um torque em rotação baixa, né? Afinal é um motor aspirado, né? Então, se pegar o 1.0 TSI, por exemplo, tem um torque aí de mais ou menos 20 kgfm a 2.000 RPM, né? Então é uma diferença significativa. Mas tem uma coisa interessante que é a forma como esse carro foi mapeado, programado, tanto a questão do mapa do acelerador quanto do câmbio. Na cidade você não sente falta disso mesmo, assim. É um carro que exige um mínimo esforço de carga de pedal para o carro se movimentar com desenvoltura. Então o carro acaba ficando bem gostoso de você dirigir na cidade e colabora muito, mas muito mesmo, e acho que esse é um ponto que vale a pena apontar tanto aqui quanto no momento que a gente for andar na Estrada dos Romeiros, que é a questão do isolamento acústico, né? No WRV em especial, isso é excelente, no Fit já era bom, mas aqui a gente tem realmente uma coisa de um nível quase de carro de luxo, assim, uma coisa que surpreendeu muito bem, e o sistema de som também achei bacana. Então essa combinação de um carro bem isolado, com som de boa qualidade, trouxe uma qualidade de vida bem bacana aqui a bordo. Falei de eficácia energética, né? A gente tem um consumo aqui surpreendentemente bom, na verdade, para um carro sem turbo, né? E isso mostra como essa relação de baixo peso e um motor bem eficaz faz ele brigar ainda mesmo com conjuntos bem mais modernos, com solução de downsizing, né? Como o Nivus, né? Que tem turbo, injeção direta, enfim, vários aprimoramentos no cabeçote e tudo mais. Aqui a gente tem uma média de consumo misto, né? Ou seja, somando aí o urbano e rodoviário dividido por 2, com etanol 8,4 km por litro e 12 km por litro utilizando gasolina. O empate técnico com o Nivus, vocês estão vendo aí na tela, né? Uma diferença desprezível, né? Um é melhor em uma coisa em 100 metros por litro, o outro é melhor que o outro por 100 metros por litro também, então a gente pode considerar aí um empate técnico, né? E isso é muito bacana, é lógico que existe uma diferença de desempenho que a gente vai comentar aí na Estrada dos Romeiros, mas ainda é um crédito interessante para o motor aspirado, né? Se a gente coloca em perspectiva por outro lado, o Fit tem um consumo melhor do que esse carro aqui, né? Então quase 1 km por litro aí em cada regime, é uma diferença aí razoável, explicável para questões que eu falei, né? A gente tem 50 kg de diferença, a gente tem pneus maiores, a aerodinâmica é um pouco menos eficaz por causa do nariz mais alto aqui, né? Então a gente tem esse pequeno pênalti, mas ainda é muito bom. Ponto que eu queria dizer antes da gente entrar aí na parte mais dinâmica aí na Estrada dos Romeiros é a questão do trabalho de suspensão. A forma como esse carro aqui absorve, né, o solo realmente é melhor que o Fit, né? O Fit ele tem uma escola um pouco mais, enfim, obviamente japonesa, um pouco mais europeia, né? Então
a gente tem uma suspensão que é um pouquinho mais seca, né? Ela é um pouco mais firme, até mais firme que você espera, né, num carro daquela categoria, né? O que ajuda muito na parte dinâmica, né? Se você deve lembrar da avaliação do Fit que a gente fez, ficou bem evidente a minha surpresa, né? Com o balanço, equilíbrio e até a esportividade inesperada, né? do carro em termos de estabilidade e atitude em entrada de curva, né? Mas aí em pisos ruins, especialmente em pisos recortados, mais acidentados, você tinha um comportamento mais seco, né? Isso aqui melhorou bastante, né? A gente tem, enfim, batentes hidráulicos, a gente tem uma suspensão, enfim, um pouquinho mais alta, então tem diversas melhorias. Então ele absorve, vamos dizer assim, de uma forma mais suave, mas você não deve esperar aí uma absorção, por exemplo, sei lá, comparável de um Renegade, por exemplo, que é um carro que absorve muito bem as falhas no piso. Talvez aí já mais por uma questão de concepção, né? Talvez essa plataforma tenha essa limitação de reverberar um pouquinho mais, né? Esses impactos mais secos para a cabine, mas não é que você vai sentir no corpo, então é uma coisa mais acústica que você vai sentir. Mas vamos ver então como é que é a tocada desse carro lá na Estrada dos Romeiros, onde eu também vou falar um pouquinho do comportamento rodoviário do WRV. O 0 a 100 desse carro aqui deve estar na casa de 12 segundos, mais ou menos. E aceleração plena. Transmissão CVT, né? Mas a aleta permite você reduzir o desconforto acústico dele ficar travado ali nas 6.000 rotações por minuto. Então esse recurso foi muito bem-vindo, de uma forma muito curiosa, porque o CVT da Honda, na verdade, já foi bem calibrado para postergar ao máximo essa coisa de ficar travado numa rotação só, que sem dúvida é o maior desconforto que existe entre todos os benefícios de uso, né? Então ele vai postergando ao máximo, ele fica estacionário nessa rotação de 6.000 RPM, mas chega uma hora que ele trava, né? Nessas 6.000 RPM. Nessa situação você pode fazer como eu fiz e você fazer uso das aletas aqui para reduzir, avançar as marchas simuladas. E, gente, essas notificações não param. Eu desliguei o áudio aqui. Para você conseguir atenuar isso. Então ele tem 7 marchas simuladas e aí você consegue atenuar esse desconforto acústico, né? Então é uma coisa bem interessante. Então vamos ver como é que é o comportamento dele aqui na Estrada dos Romeiros. Já o câmbio aqui no modo S, deixar um pouquinho mais esperto. Fazer uso das aletas, como eu falei. E considerando que a gente tem aqui o primo do Fit, né, o melhor irmão, acho que seria até mais adequado, pode esperar aí uma dinâmica surpreendentemente boa, apesar da gente estar aqui 3 centímetros mais alta, né? E a coisa interessante, as aletas também servem para você acentuar um pouquinho mais esse efeito motor, né? Que eu falei que na cidade o carro está sempre solto, né? Aqui você consegue induzir ele a trabalhar com um pouquinho mais de freio motor, fazendo uso das aletas aqui para redução de marcha. Então, olha, muito bem-vindo o recurso, de forma inesperada, né? O CVT com aletas, mas ó, escutaram a rotação subindo? Então eu forcei aqui uma atuação mais presente do freio motor. E aí eu fiz bem menos uso de freio do que se tivesse numa marcha longa, né? Caixa de direção, né, do WRV, do Fit, são muito rápidas, né? É uma coisa bem surpreendente para um carro que você não espera, né? Um monovolume ainda mais, né? Esse menos, né? Com esse capô mais alto. Uma coisa bem interessante. Então foi uma frenagem um pouquinho mais forte daqui a pouco, só para a gente ver a questão de comportamento de freios, mas pelo que ele tem apresentado aqui, acho que vai ser uma boa performance. Era de se esperar que ele tivesse essa dinâmica boa, com a ressalva de que a gente tem um centro de gravidade um pouco mais alto, então a gente tem uma projeção, né, um mergulho, um dive um pouquinho maior do que o do Fit, né?
O carro absolutamente seguro, a gente tá flutuando no bom sentido aqui nessas curvas com muita progressividade, muita suavidade, sem nenhum tipo de... uma grande sobra, inclusive, de aderência. Então, o projeto da base, né, do Fit já é muito boa, né? Quem já andou no HRV sabe também que o bichinho é bom de curva. Esse aqui não poderia ser diferente. Então, tá em casa o carro, né? Não é a proposta dele, né? Tem essa questão que eu comentei de desempenho, né? A gente tem um desempenho bem satisfatório aqui, mas assim, 0 a 100 na casa de uns 12 segundos, mais ou menos. Grosso modo, aí 1,5 segundos pior do que o do Nivus, você deve esperar, né? A gente tem uma diferença significativa de torque. Lembra que eu falei? Aqui a gente tem uma diferença de quase 1/4 de torque numa rotação que é mais do que o dobro, né, do Nivus, né? Então, é uma coisa interessante também, ó, modo manual de verdade, viu? Eu tô aqui na 4ª marcha, ó, joguei a 5ª, ó, ele não faz kickdown, isso é coisa interessante. Então, ele respeita a minha escolha aqui. Então, eu tô no modo manual, então o manual ele vai preservar, né? Isso eu achei bem interessante. Vou aqui no drive de volta. Então, lógico, numa estrada, carro bastante carregado, serra, né? Ó, e aí o torque vai fazer um pouquinho mais de falta, né? Agora, o WRV, ele vive um momento de entre safra da Honda, né? E isso precisa ser levado em consideração, já trazendo aqui nossa avaliação para uma conclusão, que é a questão seguinte: a 4ª geração do Fit já foi lançada no começo desse ano lá fora, né? E já está confirmada para o Brasil, deve chegar aí no ano que vem, já foi registrado no NPI, né? A versão Cross Star do Fit, e isso deixa até uma certa dúvida, um ponto de interrogação sobre a continuidade do WRV com a 4ª geração do Fit. Obviamente vai ter um overlap, né? Ou seja, eles vão coexistir por um tempo, mas a não ser que um próximo WRV baseado no Fit de 4ª geração, um possível próximo WRV cresça, não faz sentido você ter um Fit Cross Star, que vai trazer essa proposta, né? Um veículo um pouco mais alto, uma pegada mais aventureira, uma suspensão com mais complacência e tudo mais, num veículo que tem o seu par dentro da família Fit, né? Então seria um Fit Cross Star e um WRV com o mesmo tamanho, não faz sentido. Então esse carro teria de crescer. Então esse é o grande dilema aí do WRV. Não é um veículo barato. Design é sempre algo pessoal. Eu pessoalmente não sou muito fã da forma como a dianteira foi resolvida, né? Estou aqui dando uma opinião pessoal minha, mas é um veículo que a qualidade está incontestável. Realmente um veículo muito bom. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da avaliação. Não esqueçam de assinar o canal da Autoline, ativar o sininho de notificações caso você tenha gostado do vídeo. Deixa o like também e ajude a gente aí a crescer com esse projeto aí em parceria com a Autoline. Beleza, pessoal? Então, um abraço e nos vemos na próxima.